Oi, gente. Sejam bem-vindos ao meu canal Mix by Sandy. Eu me chamo Sandy e hoje eu tô pensando bem o que eu vou falar porque eu não escolhi nenhum tema e tem muita informação rolando aí nas redes sociais, né? E muitas informações, muitas coisas que estão acontecendo no país e eu não queria ficar falando de coisa ruim, né? Porque todo mundo já tá falando aí, né, da tragédia, das tragédias que estão acontecendo aí, né? E eu gostaria de falar sobre outras coisas, né? Vamos falar sobre a mente da gente, né? Das pessoas, né? E eu vou falar também sobre como está sendo minha experiência, né? Que pela primeira vez eu estou fazendo terapia de psicanálise e ainda está muito cedo para me falar assim o que eu acho, né? Assim, tá muito cedo ainda para falar sobre avanços, né? Mas eu notei que quando a gente faz terapia, a gente fica pensando em muita coisa do passado. E muitas coisas vão vindo, lembranças de coisas que a gente tem que fazer esse exercício para a gente ir lembrando. Porque fica no nosso inconsciente, né? E quem nunca fez terapia, seja qual profissional for, porque tem N tipos de profissional, né? No meu caso é com a psicanalista, né? E é de um instituto, né? De psicanálise voltado, é uma psicanálise voltado ao cristianismo, né? Porém, eu acho que é base cristã, né? Apesar de eu não ser cristã, eu acho interessante, né? Eu me consultar, porque lá também fala sobre trauma religioso, né? Lá tá falando sobre pessoas que teve algum problema com religião, né? E eu achei interessante, porque eu sou assim, né? Quando eu vejo uma dificuldade, eu me desafio aquela dificuldade. Eu não fico fugindo do problema, não. Por exemplo, claro que a gente acaba dando uma fugidinha de certas coisas que é muito incômodo, mas eu procuro me desafiar até eu ter certeza que aquilo não é para mim, né? Pode chamar isso de teimosia? Não sei. É, por exemplo, vou falar sobre minha profissão. Eu, quando me tornei um personagem infantil, que eu trabalho com festa infantil, aí o que que acontece? Eu já tô de férias não, né? Porque quem é mãe nunca tira férias, né? Quem é dona de casa também não tira férias. E como é que fala? Eu dei um tempo, uma pausa, né, para cuidar da minha filha. E quando o meu esposo, na época, a gente era noivo, ele fez a proposta para mim, porque assim, eu sempre tive vontade de trabalhar e eu não sei se é, hoje eu acho que é porque eu tinha muito cara de menina. As pessoas me davam 13, 14 anos, achavam eu muito nova, olhava pra minha cara e achavam que eu era muito nova. Eu acho que era por causa disso, porque eu não conseguia passar a entrevista de emprego. Eu também era muito tímida, mas também eu me comunicava, eu me esforçava, né, para tentar passar numa entrevista, no emprego. E eu não sei se é por conta que eu sempre tive uma cara de menina, né? As pessoas sempre acharam que eu sou mais nova do que a minha idade, né? Não, não são todas as pessoas, né? Porque, assim, comparando com a minha irmã é um ano mais velha que eu e ela parece que é mais nova do que eu. Não sei se é porque eu sou mais alta do que ela, mas as entrevistas de emprego que eu fazia, eu não passava. E aquilo foi me desgastando muito, me entristecendo, porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, né? Então eu tentava fazer algumas vendas, assim, tipo venda de revista, olha, já vendi Rinodê, já vendi Mary Kay, Avon, Natura, já fiz todo tipo de coisa, assim, de venda, né? Quatro Estações, Hermes, mas ganhava uma mixaria. Mas pra mim eu ficava orgulhosa porque eu tava tentando, né, ganhar meu dinheiro, né? Não cheguei a ganhar. A única que me deu mais dinheiro assim foi a Rinodê, porque quando eu entrei na Rinodê, é, eu já estava adulta, eu já estava mais velha e eu já tinha as estratégias, já sabia o que dava errado, o que dava certo, né? Mas eu resolvi sair da Rinodê por outras questões. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre a Rinodê, né? Mas não é falando mal, né? Porque tem muita gente que desce a linha aí na Rinodê,
mas não é falando mal, né? Eu sou responsável por mim, tem algumas coisas que me incomodou lá sim, mas eu que sou responsável por mim, pelas minhas atitudes, né? E o que que acontece? É, meu esposo, ele fez a proposta, né? Ele falou assim, olha, que tal você fazer um teste para você ser a Gatunça? O sonho dele era ser uma dupla, Gatunça e Gatunça. Ele tinha chamado outra pessoa, mas aí ele me chamou. Aí o que que acontece? Eu, no início, eu não queria não, porque eu era muito travada, muito... Assim, quando eu estava perto dele, eu ficava intimidada, porque ele é um professor de teatro. E eu, assim, quando eu fazia coisa na escola, quando era eu, eu era espontânea, mas eu não sei o que que dava em mim, que eu ficava bloqueada quando era essa parte aí de teatro, eu ficava insegura com ele, né? E não era por causa dele, era porque eu acho que tinha esse sentimento de bloqueio, né? E mal trabalhado ainda. Eu ainda tenho um pouco disso, né? Aí o que que acontece? Eu aceitei, mas por causa que eu fiquei pensando, ele vai trabalhar com outra pessoa, essa pessoa vai passar mais tempo com ele no trabalho, e ele vai viajar, e eu não vou estar nessas viagens, mas ele fala que aguçou o meu ciúme, né? Mas eu não sou uma pessoa ciumenta, mas na época eu meio que fiquei com ciúme de outra pessoa trabalhar com ele e eu não participar, né? Aí tá. Aí eu fui fazer o meu trabalho lá com ele. A primeira vez eu quase passei mal, porque me deu uma fobia. Congelou tudo na minha mente. E aí, pra mim, todo mundo tava olhando pra mim, tava todo mundo rindo de mim, tava todo mundo. Sabe, é difícil você fazer um personagem, uma pessoa que não é você. E para ele é 100% natural, pra mim é uma coisa muito difícil. E quer ver coisa pior. Ele fala bem assim, fala alguma coisa com as crianças. Quando ele falava, fala alguma coisa com as crianças, eu travava. Falar o quê? Eu não tenho nada para falar. Entende? Isso foi um desafio muito grande para mim, né? Aí hoje ele entende o meu limite. Antes ele não entendia, ele achava que eu tava, sei lá, ele não entendia muito minha personalidade. Aí, mas mesmo assim eu tentava, mas eu sofri demais, assim, sofri porque eu estava me sentindo mal, porque para mim aquilo era uma mentira. Eu sei que aquilo era atuação, mas não era eu. Então era muito difícil para mim fingir ser uma pessoa que não era eu. E eu não sabia, eu tinha muita vergonha, tinha que fazer uma voz diferente da minha. E no início eu não conseguia, e aí ele ficava me cobrando. E assim, eu não sou uma pessoa que desiste, né? Aí o que que acontece? Eu não desisto fácil das coisas, mesmo que a pessoa tá lá falando, me cobrando, eu não entendo aquilo como se a pessoa estivesse fazendo alguma coisa ruim comigo, né? Eu entendo que aquela pessoa é profissional, ela já é experiente naquela área e é apenas uma fase no início. Então, depois ele foi entendendo minha personalidade e aí ele já foi me deixando mais à vontade. Ele percebeu que não adiantava nada ele ficar me cobrando de ser uma pessoa que eu não era. E aí foi fluindo o meu personagem. E aí eu sou aquela linha de palhaça mais. Sabe aquela palhacinha assim, mais séria, que corrige, que tipo assim, que dá umas corrigidas, né? O Gatonce é aquele palhaço que faz palhaçada, que faz piada, que fala besteira na hora. E aí eu vou lá e corrijo se ele falar alguma palavra errada, alguma coisa. Então, tipo isso. A chata do rolê. Então, assim, eu me acostumei. Foi uma coisa assim que agora hoje eu vou no automático, não tenho problema nenhum, né? Outra dificuldade que eu tinha era a roupa. Até hoje eu tenho dificuldade com a roupa. É roupa muito quente, eu não gosto de coisa quente, coisa pinicando, coisa pegando na minha pele, né? Eu tenho dificuldade, mas eu me acostumei. Mesmo assim, eu acho que a parte mais difícil de trabalhar como palhaça, né? Como animadora, é a roupa quente, né? E as crianças sempre perguntam se eu não fico com valor, aí eu falo, claro que não. Ou então falo que já estou acostumada. Já acostumei, mas não é uma coisa que eu gosto, sabe? De roupa quente. A não ser que foi um dia frio, um lugar que tem ar-condicionado, aí eu trabalho de boa, né? E então,
Primeira oportunidade, eu trabalho até hoje com isso. Nunca trabalhei de carteira assinada, né? Se eu for tentar arrumar, por exemplo, um emprego de carteira assinada, um emprego na empresa, eu não sei se eu conseguiria trabalhar com empresa, porque eles exigem experiência. A minha experiência é essa, né? Como autônoma, né? E eu teria que fazer muitos cursos, teria que fazer um monte de coisa, né? Então, assim, eu nem lembro aonde foi que eu parei, aonde foi que eu comecei do que eu estava falando sobre emprego, sobre desafio, né? Ah, eu estava falando sobre terapia, sobre a terapia. Então, a terapia me fez pensar em muitas coisas e eu só fiz 3 sessões, né? Eu vou continuar fazendo. E a terapia que eu escolhi, a terapia cristã, não porque eu quis que fosse cristã, até porque eu sou espiritualista, mas porque eu gostei do conceito, gostei da fundadora, né? Eu achei muito interessante, apesar de algumas crenças ali eu não acreditar mais, mas a, a base em si, a ética, todo como ela trabalha, o conhecimento, assim, eu penso a empatia de entender o processo das pessoas que até mesmo vivenciaram dentro da própria religião dela, é um avanço. Eu acredito assim que em toda religião tem pessoas sérias que elas vêm para trazer um avanço ali, porque o protestantismo ele veio de uma coisa que aconteceu na católica, né? E assim, muitas coisas deram errado, assim como muitas coisas deram errado na católica, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que são sérias ali dentro, que elas querem fazer a mudança, querem fazer a diferença. E existem muitas pessoas ali no cristianismo que elas são equilibradas, né? E que elas fazem esse trabalho de ajudar essas pessoas, né? Também que, que vivenciaram coisas negativas ali naquela religião. E assim, muita gente pode enxergar isso como um gatilho, né? Ah, você era cristã. Você teve um trauma religioso, então você tem que se tratar com uma ateia ou com uma psicóloga que seja ateia ou da sua religião, né? Mas vai depender. Se essa psicanalista, por exemplo, cristã que você tá fazendo ali a terapia, for uma pessoa profissional, ela não vai usar a religião dela para te manipular ou para te trazer algum problema, entendeu? Porque existe uma ética, existe ali um propósito, né? E eu penso que o extremismo, e o fanatismo, ele é uma coisa nociva, porque muitas vezes você, por exemplo, existem pessoas que é do centro espírita, kardecista, que tem uma raiva muito grande, ou até mesmo um preconceito com pessoas cristãs, evangélicas, por exemplo, né? Por quê? Existe um porquê disso. Porque existem pessoas ali que são perseguidoras, inquisidoras. Existem pessoas ali que faz você se sentir desconfortável numa roda em família, só porque você é um espírita. Faz você se sentir mal em você pensar diferente, em você sentir a fé de uma maneira diferente. Ela, todo momento, demonstra que o Deus dela é Satanás. Por que Satanás? Porque a figura mais importante ali é o inferno e Satanás. Então, assim, Jesus, ele fala bem assim: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o que Jesus era? Ele era o amor. Ele ensinava sobre o amor, sobre o perdão. Ele ensinava e ainda por cima ele odiava, coisa que ele mais odiava eram os fariseus e os religiosos hipócritas, né? Porque ele andava com Judas, que foi a pessoa que traiu ele. Ele já sabia que Judas ia trair ele. Ele já sabia de tudo, e mesmo assim ele não tratou mal o Judas, né? E eu vejo assim, até mesmo em algumas religiões cristãs aí, eu não sei qual vertente que é essa, que tem uma festa que chama Malhar o Judas, né? E eu acho aquela festa um absurdo.
Porque assim, o Judas ele errou tanto como Pedro. Só que o Judas ele não se perdoou. E por ele não se perdoar, ele acabou tirando a própria vida. Mas eu penso que se ele tivesse se arrependido, igual Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, ele sim poderia redimir o espírito dele, né? Porque o que ele fez foi errado, assim como todos os discípulos que abandonaram Jesus quando ele foi crucificado. E só ficou ali a mãe dele e João, né? Os outros todos fugiram, então todos os outros são traidores. E qual a diferença deles pro Judas? A diferença é que Judas já estava predestinado a ser aquele que ia entregar, né? E assim, Jesus de uma maneira maltratou ele, mas ele sabia a índole do Judas. Ele sabia a fraqueza de cada pessoa ali. E tem aquela passagem também da mulher que ia ser apedrejada, que ela fez coisa errada, né? Mas Jesus não fez mal a ela, pelo contrário, ele era contra a violência e contra fazer mal, contra difamar ela, contra fazer qualquer tipo de maldade com ela. Porque nós somos, o planeta que nós vivemos é uma escola. Tá todo mundo aqui aprendendo uns com os outros. Tem pessoas que aprendem e tem pessoas que não. E vão. Ah, eu sei que muitas pessoas não acreditam em reencarnação, né? Mas até mesmo do ponto de vista de cristão, né? Existem vários conselhos ali na Bíblia que falam de um suportar o outro, de que cada um vai ficar até cada um pagar o último centil, né? Tem as suas dívidas aqui para ser pagas, né? E essas dívidas são pagas se relacionando uns com os outros. E existem pessoas aqui que olha, existem sérios problemas de desequilíbrio na humanidade, né? Seja neurológico, espiritual. E por isso que eu acho assim que a terapia foi uma ferramenta que a espiritualidade deixou para a gente cada vez mais cuidar um dos outros, né? Infelizmente tem profissionais que eles acabam sendo terapeutas por status, não porque eles estão preocupados com as pessoas, né? Mas existem os profissionais, né? Independente da espiritualidade dela. Então eu achei interessante eu fazer terapia. Não sabia que a terapeuta que como é que fala? Que ela ia ser cristã, mas o instituto era cristão, é cristão, né? Então acabou sendo cristã e eu achei isso bom. Porque assim, é uma troca, né? Uma troca. E o que que acontece, gente? A terapia não é para solucionar os nossos problemas. Muita gente procura o psicólogo resolver o problema dele, né? Mas na verdade você fica reflexivo toda a terapia que você faz e muitas vezes você pode até se sentir mal, dependendo da pessoa, você se sente mal, dá dor de cabeça, dá um monte de sintoma no seu corpo. E você fica pensando que a culpa foi do terapeuta, que ele que fez você se sentir mal, mas na verdade é porque você começa a acessar coisas do seu inconsciente e isso faz você se sentir mal. Porque você começa a ter sensações e lembrar de coisas que aconteceram com você que não foram legais. Então, se você começar uma terapia, você tem que ter essa consciência, porque muitas vezes você vai projetar no terapeuta e você vai achar que ele que está te fazendo mal ou ele que está te incomodando e na verdade são seus traumas que tá ali no seu inconsciente, né? E já tinha passado da hora de eu fazer terapia, porque assim, eu vivenciei tantas coisas e fiquei calada, nunca tive ninguém assim para falar metade ou a maioria das coisas, né? Eu ficava me segurando, assim, me privando de ir, porque achava que ninguém ia me entender, ninguém me ouvir, ou que a pessoa ia ficar me julgando, né? Julgando assim. Porque assim, muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente até vai falar que tá incomodado com uma coisa, que tá se sentindo mal com uma coisa, e a pessoa falar que você tá ou se fazendo de vítima ou que você é muito fraca. E acaba aquela pessoa sendo, como fala, sem empatia.
Quando eu era mais nova, eu não entendia nada de relacionamento, né? Porque é, os meus pais, né, vieram de famílias diferentes, é claro, né? Mas eu acho que a maioria das criações de antigamente não tinha muito diálogo. Era sempre a pessoa vindo para tentar te corrigir e não perguntar para você o que foi que aconteceu, o que está acontecendo, por que que você está se sentindo assim, por que que você está fazendo isso, por que você está agindo dessa maneira. Então não é mais fácil você chegar para a criança, para o adolescente, perguntar o que está acontecendo, você ter uma conversa com aquele adolescente, desarmar aquela criança, aquele adolescente. Não existia isso. Se você desse uma resposta, uma má resposta, ou até mesmo uma maneira de você se defender, sei lá. Você está se sentindo atacado, você vai se defender. Aí o que que acontece? O cérebro entra em modo de luta ou de fuga. Então, por exemplo, se o adolescente ele se sente ameaçado com uma coisa, ele vai reagir de uma maneira que a pessoa, que o adulto vai se sentir desafiado, ou vai se sentir desautorizado, ou sei lá, que você está passando por cima da autoridade. Mas quando você está fazendo aquilo, você não está fazendo aquilo porque você pensou em fazer aquilo, porque você é uma coisa automática. Quando você já viu, você já falou, você já foi grossa, né? Tem um mosquitinho aqui me atrapalhando aqui. E aí não tinha esse diálogo, não tem esse diálogo, não existe flexibilidade de conversa, de diálogo, né? E aí você fica sem ferramenta para você conversar com as pessoas. E aí tudo você acha que é normal. Se você está se sentindo mal, que a pessoa falou alguma coisa com você e você falar que não gostou daquilo e a pessoa vir e fala para você assim que você está sendo fresca, que você tá, ai, que você é fraca, né? Ou que é besteira. Ai, eu já ouvi coisas piores. Já aconteceram coisas piores e eu não fiquei assim. Isso é coisa de gente sem empatia, né? Quando você começa a se comparar e achar que você, só porque você é mais forte que a outra pessoa dá conta da mesma coisa que você. São experiências diferentes, vivências diferentes, pessoas diferentes, cada um tem um gatilho diferente, né? Então, por isso que você não deve achar que seu amigo é psicólogo, porque muitas vezes ele não está com saco para ouvir suas experiências, né? Ou ele não tem essa ferramenta. Ele pode até ouvir você, mas ele vai começar a falar dele, da experiência dele. Então, por isso que é importante ser no terapeuta, porque ele vai te ensinar ferramentas e ele vai detectar algumas coisas que você não está percebendo em você. E o que que acontece? Deixa eu tentar lembrar de mais alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não falo nada da minha vida para ninguém e eu não falo nada do que eu sinto ou do que eu penso. Sim, assim, do que eu penso eu posso falar sim. Mas sentimento, é uma coisa que eu falo pela metade, ou o mais discreto possível. Porque muitas vezes é difícil colocar em palavras, né? Eu sou muito de ideias e eu tenho dificuldade de verbalizar as coisas, os meus sentimentos, porque é difícil para mim, entendeu? Aí vão dizer assim, muitas das coisas que a gente pensa que é um transtorno, um traço de personalidade, na verdade é trauma, viu, gente? Muitas vezes você pensa que, é minha personalidade que é assim, eu tenho dificuldade de verbalizar. Não, gente, é um trauma. É uma coisa que não foi te ensinada também, uma habilidade que não foi te ensinado. Agora é para você sair culpando o seu pai ou sua mãe? Não, a terapia não é para você culpar as pessoas, né? A não ser que for uma pessoa assim que te abusou, literalmente, assim, é, de propósito, uma pessoa que fez aquilo de maldade mesmo, né? Porque tem pessoas assim que elas são muito inconscientes. Elas fazem coisas com outras pessoas, ou com os filhos, ou com os pais, que ela não parou para refletir por que ela tá agindo daquele jeito. É uma coisa assim automática.
né? São traumas, são gatilhos, são coisas que ela faz, ela nem percebe que ela tá fazendo coisa ruim, né? Como é que fala? Atitudes tóxicas, né? Aí, é, agora existem pessoas que são abusivas, são pessoas que são malvadas mesmo, premeditadoras, fazem isso porque tem prazer, fazem isso porque, como é que fala? Hum, eu esqueci. Sadistas, tem o sadismo, né? Sádicas, são pessoas sádicas. Elas têm prazer nos sofrimentos das outras pessoas, né? E o que que acontece? De eu ser assim, de eu ter dificuldade em falar sobre o que eu penso, ou sobre o que eu penso, não, sobre o que eu sinto, ou não ser uma pessoa muito demonstradora de afeto, é por conta de um sistema engessado e enrijecido onde eu cresci. Não só no meu lar, mas fora dele, que foi uma religião, né? E não a religião em si, né? Mas também quando chegou na adolescência, a adolescência para mim foi horrível, né? Assim, teve alguns momentos bons, claro que teve. Mas assim, é assim, quando você vivencia coisas ruins, aquelas coisas boas meio que se apaga e fica só as coisas ruins. Então eu me sentia, era como eu me sentia o tempo inteiro mal quando chegava em certos ambientes, né? Aí dava um alívio, ai, mas ficava aquela dependência, naquela toxicidade, né? O que que é dependência? Eu era dependente emocional e não sabia disso, né? Isso não foi o terapeuta que me falou nessas sessões, não. Eu que percebo agora, né? Eu tive um problema sério de dependência com amizades. Dependência emocional é uma merda, porque você fica sem critério, você fica sem. É como se você fosse vazia e aí você se enchesse com as coisas dos outros, porque acaba você ficando assim, sem opinião própria, você se anula e aquela pessoa nem pediu para você se anular, aquela pessoa nem pediu para você seguir ela. Você maltrata você mesmo, você rejeita, você odeia a você mesmo. Percebi ao longo dessa terapia, né? Isso em 3 sessões eu já comecei a refletir sobre várias coisas, assim. Minha mente é muito confusa, porque assim, ela não segue uma coisa linear. O que que é coisa linear? Eu criança, até ficar grande, até ficar adulta. Fica uma mistura, né? As coisas de boas que aconteceram, as coisas de ruim. E quando eu explico, eu não consigo ter aquela consistência em falar os momentos certos, as idades certas. A gente vai esquecendo de algumas coisas e vai lembrando depois, né? E sobre a questão da adolescência, um conflito muito grande. Porque quando eu era criança, eu conseguia, ou eu conseguia não, eu era. Parece que eu ia pro mundo da fantasia para me esquecer das coisas que acontecia, né? Então eu não respondia, eu não era reativa. E quando eu comecei ficando pré-adolescente, aí eu já comecei a ficar mais reativa. Por quê? Porque eu já comecei a ganhar meios de. Eu acho que meio de sobrevivência, né? No caso. Mas eu não sabia qual era a medida. Eu não sabia como me regular. Eu não sabia. Eu só sei que eu me sentia mal por ser daquele jeito. Eu me sentia culpada depois que eu tive uma crise de grito, que eu tive. Como é que eu falo? Eu não sabia a medida certa de como falar com a pessoa de forma assertiva sem ofender uma pessoa, né? Por exemplo, chegava uma pessoa que gostava de mim, eu já cortava ali a pessoa, já falava que não, que como eu era evangélica, a minha mente era essa. Eu ia namorar para casar, porque eu não conseguia me ver, né? Eu já tive
um pequeno, como é que fala? Romance, assim, curto, de um dia, né? Tá, não vou entrar em detalhe, coisa de adolescente, né? Assim, um beijo, né? Não vou entrar em detalhe porque não é esse o caso. Mas eu, assim, eu não curti a experiência, não que eu não gostei, mas é porque eu era muito nova e eu não sabia bem separar as coisas. Então, eu ficava pensando, pra que eu vou namorar cedo? Pra que eu vou ficar com as pessoas se depois eu nem vou casar com elas? Aí ficava assim, tinha aquelas paixonites, aquelas coisas assim que a gente dava aquelas paixão assim, besta, né? Coisa de adolescente. E depois você via que não tinha cabimento nenhum você tá gostando daquela pessoa. Era só capricho, sei lá. Não sei. A gente, quando é novo, a gente não sabe muito bem o que a gente tá fazendo. A gente acha que só curte o momento, né? Não pensa no futuro, não pensa. Mas tem aquele sentimento de culpa dos pais, né? Da punição, da igreja, tanta coisa, né? Aí o que acontece? Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo. É meio que eu tava um carro desgovernado, sem freio, né? E não tinha ninguém para me conversar. E eu sofria muito, assim, chorava sozinha, calada. É, tinha problema com bullying na escola, né? Ah, os colegas vão falar que era só brincadeirinha, né? Mas pra mim nunca foi brincadeira, né? Só eu sei o quanto aquilo me fez mal e o quanto eu me segurei pra não descer a mão em algumas pessoas ali. É pesado que eu tô falando aqui, né? Mas eu sou um ser humano como outro qualquer, né? E eu acho que eu sou muito fina. Sou muito fina, sabe por quê? Porque tem pessoas que não aguentariam metade das coisas que eu passei sem eu ter explodido ou sem ter, como é que falo, descido a mão em algumas pessoas. Eu acho que se eu tivesse descido a mão em algumas pessoas, quem sabe eu não me sentiria tão mal hoje em dia. Mas eu acho que esse não é o caminho, porque uma vez eu decidi me vingar de um colega, de uma pessoa que me fez mal. Na verdade, eu não conseguia, eu não conseguia entender essa pessoa. E algumas pessoas também, né? Por que aquela pessoa andava comigo, né? Ah, sei lá. Se era só pra ficar zoando com minha cara e eu não sei se aquilo era pra me fazer mal ou se aquele era o jeito da pessoa. Naquela época não existia esse conceito de bullying. Essa palavra foi chegar mais tarde, tá? Mas eu me sentia muito mal com aquilo. E assim, eu não sabia falar, eu não sabia me expressar e dizer que aquilo estava me incomodando. E mesmo assim, às vezes eu tentava falar que eu não gostava. E a pessoa falava que eu estava com frescura ou falava que era só uma brincadeira. E eu lembro que uma vez tem um colega meu, né, que fazia muito bullying com outras pessoas ali na sala. E teve um colega meu que perguntou pra ele por que ele tratava ele daquele jeito. E ele falou, ah, é só uma brincadeira. Aí ele veio e falou pra mim, né Sandy? Eu também faço brincadeira com Sandy e pra ela é só uma brincadeira. Aí, tipo assim, eu meio que concordei com ele, porque eu tinha medo de me expressar. Mas quando ele falou aquilo, aquilo doeu. Porque assim, eu pensei, será que ele falou isso? Será que se eu tivesse conversado e falado pra ele que eu não gostava do jeito que ele me tratava, ele teria me entendido? Ele teria parado? Ou ele iria falar pra mim era só uma brincadeira? Porque assim, aquela pessoa eu idealizei. E ele não merecia aquela idealização toda. Porque é errado, né? Mas eu não tinha ninguém pra me orientar, dizer pra mim que eu tava querendo que certas pessoas fossem minha amiga, porque eu me sentia sozinha.
E eu queria ter amizades. Só que eu não sabia ter amizade. Eu não sabia como me expressar. Eu não sabia o que machucava, o que não machucava. Eu não sabia como dizer, falar bem assim, isso pode falar, isso não pode falar, isso vai ferir a pessoa, isso não vai ferir. Eu não tinha essa referência de relacionamento. E assim, se a pessoa chegasse e falasse pra mim que aquilo magoou ela e tudo, eu ia refletir, depois eu ia pedir desculpa, é lógico. E isso acontecia, né? E às vezes eu acabava falando coisas ruins com a pessoa e depois eu me senti mal com aquilo. E às vezes eu falava aquilo só para poder agradar a outra que fazia bullying. E às vezes aquela outra que fazia bullying nem pediu para mim estar fazendo aquilo. E eu não sei por que eu estava fazendo aquilo. Então, assim, esse negócio de bullying, esse negócio de adolescência é uma merda, é um cocô. Vamos falar aí que a adolescência é a melhor fase da vida, que não sei o que, eu não tenho saudade nenhuma. Se reencarnação existe mesmo, eu nunca mais quero passar por isso. Nem de ser criança, porque como é que a pessoa pode dizer que gostou de ser criança num país onde uma criança não pode se expressar, não pode se defender, uma criança totalmente dependente de outra pessoa e você não pode se expressar porque senão você apanha, senão você é mandada calar a boca. É uma merda ser criança. É uma merda ser adolescente. Vão falar, ai que bom ser criança, que tempos bons, a gente brincava não sei aonde, subia não sei aonde. Isso daí era a parte boa, mas a parte ruim é uma merda. A parte ruim é que se você é uma criança, você não pode se defender. Mas quando você é adulto, pelo menos você pode registrar um boletim de ocorrência, você pode usar a sua boca, a sua mão para se defender. Mas uma criança não, entendeu? Totalmente frágil. Acho que eu nunca gostei dessa parte aí, né? Da fragilidade humana, né? Acho que todo mundo, né, não gosta de se sentir vulnerável, né? E o que acontece? A adolescência, ela precisa muito de um pai e a mãe para conversar, para orientar. E se você não aproveitar esses momentos que você tira com seu filho, com sua filha, para você poder tirar um tempo de qualidade, para você conversar sem julgamento, é a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos, né? Porque assim, a sociedade é muito cega pro lado de criança e de adolescente, muito. Eu falo no seguinte, porque muitas vezes, quantas vezes a criança e o adolescente ele tenta pedir ajuda e aí você vai lá atrás de um conselho, vai atrás de uma coisa e aquela pessoa te julga como se você fosse a pior pessoa do mundo por você estar se sentindo daquele jeito. Por exemplo, eu tô com raiva de fulano, eu tô com raiva, ou, principalmente se for do pai e da mãe. Se você falar pra pessoa, eu tô com raiva porque meu pai agiu dessa maneira, minha mãe agiu dessa maneira, e aí eu queria saber uma orientação, alguma coisa. Porque eu não aguento mais me sentir desse jeito. Aí a pessoa, mas você não pode se sentir assim. É seu pai, é sua mãe. Você tem que honrar. Aí vem com essa conversa fiada da Bíblia, né? E não orienta merda nenhuma, não dá nenhum tipo de empatia para a pessoa. A pessoa poderia falar, explicar a você que às vezes os pais da gente podem errar com a gente, mas você tem que sentar, conversar, explicar para seu pai, para sua mãe como você se sentiu. Você tem que verbalizar isso. Se ele não te entender, aí é o problema dele. Entendeu? Como você pode melhorar a sua relação com seu pai e sua mãe? Você fala como você gostaria que sua relação fosse com seu pai, com sua mãe. Que custa chegar e conversar e falar assim, né? E sei lá, dar um conselho que seja prestativo para a pessoa. Não para. Por isso que tem adolescentes e jovens que saem de casa cedo. Porque às vezes não tem diálogo dentro de casa. Não tem, né? Acaba fazendo besteira na vida.
porque não existe uma escuta empática. Eu não tô falando de escuta assim, ou de uma pessoa sair de casa porque quer vagabundar, ou porque quer ir pra noitada. Eu tô falando assim, de uma adolescente querer tá se sentindo mal, tá se sentindo mal. Ele precisa de uma orientação, tá se sentindo mal na escola por causa de N motivos, os colegas que tá tratando mal, ele não tá se sentindo bem em algum ambiente. E você nunca é ouvido. Ô, gente, eu tive que pegar minha filha, que ela tava chorando, né? Acordou, ela tava dormindo. Aí, o que eu queria dizer com todo esse discurso aí, com todas essas informações meio confusas, é que a terapia ela é muito importante. E quem puder fazer, faça. Não importa se é com terapeuta, holístico, se é com psicólogo, se é com psicanalista, né? Façam, porque a gente começa a entender alguns processos da gente que a gente se permitiu por falta de conhecimento, por falta de direcionamento, por falta de conversa, de diálogo, por falta de muitas coisas, muitas ferramentas que a gente não aprendeu a ter. E a terapia, ela te ajuda a começar a catalogar por que certas coisas não tá funcionando na nossa vida, né? Porque você tá se sabotando, você criou rótulos das coisas que as pessoas falam de você, e você começa a acreditar nessas coisas que você realmente não tem jeito, você começa a pensar que as opiniões das outras pessoas são mais importantes. E você começa a se analisar, né? Começa a acessar coisas do seu inconsciente, você começa a ter sonhos. E aí, assim, você começa a lembrar de vem muita coisa à tona. Muita coisa mesmo. Né? Você começa a cair algumas fichas, né? Que quantas coisas a gente se culpa, quantas coisas a gente se responsabiliza, quantas coisas a gente comete com a gente mesmo, né? Quantas coisas a gente permite que o outro faz com a gente, e você tenta se defender e daqui a pouco você se sente culpada porque você está reagindo a um ambiente tóxico, né? Te fazem enxergar que você é uma pessoa que não tem valor, né? Te fazem enxergar que você é aquele rótulo que eles enxergam você, né? Então, eu acho muito importante. Minha mãe, que bebezinho. Eu acho muito importante, né? Você buscar ferramentas pra se melhorar. Eu mesmo busquei, não foi só pra me melhorar, é pra me entender. Pra me entender minha infância, minha adolescência, tudo isso, né? Ainda é muito difícil ainda de me entender, porque eu sou uma pessoa assim que divaga muito. Eu acho que até um mecanismo de defesa meu é devagar. Às vezes eu me pego olhando pro nada, às vezes eu saio muito, né? Eu me distraio muito fácil. Esqueço tudo que eu falei, eu esqueço de tudo, dá um branco em mim, eu não lembro de nada. De vez em quando eu fico com branco, né? Assim, por exemplo, eu tenho muito esquecimento, muito apagão assim na minha mente, né? Lembro de coisas do passado? Lembro. Mas, por exemplo, coisas assim que eu conversei, eu preciso que a pessoa às vezes me lembre de certas coisas, né? Então é difícil. É difícil. Né? E tem certas coisas que eu acho assim, tá sendo muita gente diagnosticada com TDAH, com algumas coisas assim, que é claro, né, que existem pessoas com TDAH, né? Mas eu acho assim que tem muita coisa que é trauma e a pessoa pensa que é um transtorno de personalidade. E até mesmo a pessoa é diagnosticada de um jeito e a coisa tá lá na infância dela, tá lá na adolescência. Ela passou a ter certo tipo de
comportamento parecido com um transtorno por conta de um trauma, né? Por exemplo, esse negócio de desassociar, eu desassocio muito. Quando eu vejo, eu não tô mais aqui, eu não sei para onde é que eu fui, né? Desassociação, despersonalização, não sei se eu tenho isso, né? Eu acho que já é uma coisa mais pesada, né? A despersonalização tem muito na depressão. Mas a desassociação eu tenho muito, eu sempre tive desde criança. Que é quando você vai pra Nárnia e depois quando você volta você não lembra mais no que você estava pensando, o que você estava fazendo, para onde você... Isso acontece muito também quando eu tô dormindo, aí eu acordo, eu não lembro de nada, né? Se eu tiver feito alguma coisa assim importante, escrevido, mandado algum áudio, eu não lembro, eu só vou lembrar de algumas coisas, né? Aí a pessoa tem que ficar me lembrando de algumas coisas. Isso é horrível, né? Eu percebo, né, que eu faço muito essa coisa de bloqueio. Esse bloqueio é mais o sabotamento do meu cérebro. Eita, é tanta coisa que a gente tem, né, que fica difícil. É muita coisa a se tratar. Não, olha, tem gente que fica 15 anos fazendo terapia, meu filho, minha filha, né? E a pessoa acha que terapia é coisa de gente fraca. Terapia é coisa de gente que tá com depressão. Não, gente, é até um autoconhecimento. Você vai passar a entender por que você fica com raiva, por que você perde controle, por que isso, por que aquilo, porque algumas coisas não estão dando certo no seu relacionamento. E aí você vai descobrir o tanto de merda que tem dentro de você, que estava escondido ali, que você nem estava sabendo ou não estava lembrando, né? É isso, gente. Isso é o que acontece quando você não tem um tema específico para falar, né? Hoje foi bem confuso, assim, porque eu tava tentando ver qual o assunto que eu ia falar hoje, né? Mas eu vou me organizar para semana que vem, eu criar temas para me falar certinho aqui, para mim não acabar mudando de assunto, que eu tenho essa mania de mudar de assunto. Eu tava em um lugar, daqui a pouco eu já tô em outro, e uma coisa vai puxando a outra. Eu tenho que parar de ser tão espontânea também, né? Porque às vezes isso causa uma confusão nas outras pessoas, né? Tem pessoas que precisam dessa organização, né? Na fala.